imagem, botava a imagem na tela, mas é o seguinte, não... aqui tá o mapa, dá para vocês entenderem, tá, pessoal? O que a gente está vendo? O Lula presidente, ao longo das últimas 24 horas, ele foi mais pesquisado com mais intensidade, que é o vermelho mais forte, não um rosa, é um vermelhão, nos estados do norte, ou seja, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, tem Nordeste inteiro, né? Ele leva o Nordeste, tirando Bahia, Sergipe, depois de Sergipe em cima é Paraíba, né? Acho que é. Paraíba, Pernambuco, não é Paraíba, desculpa, caralho, eu sou ruim em geografia, será que é Alagoas? Não, Alagoas é mais pra cima, acho. Então, eu que sou do Nordeste, nesse direito. Quem que fica em cima do Sergipe? Em cima do Sergipe? Eu acho que não é Paraíba, não. Eu acho que é. Procurem aí. Esse branquinho. Não lembro mais, não. Eu tô esquecendo. Essa região é Pernambuco, Paraíba. Tá embaixo de Pernambuco. Maranhão é mais pra cima. Maranhão e Piauí estão pra lá, com o Ceará. Isso. Eu acho que eu acho que é Alagoas, viu? Tem o Rio Grande do Norte também. Assim, em cima do Sergipe, esse branquinho em cima do Sergipe. Enfim, isso é um detalhe. Isso é um detalhe, mas é interessante que ali tem um empate ali, né? Temos um empate nesse estado, abaixo de Pernambuco e acima de Sergipe. Alagoas, todo mundo falou Alagoas. Então acertei Alagoas. Olha só. Então vamos lá. Vamos pro gráficozinho. O que está acontecendo, pessoal? O Danilo Gentili já é mais pesquisado em estados onde tradicionalmente o campo da direita vence, ou o campo antipetista vence. Ele já foi mais pesquisado em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e agora ativou mais um, viu? Santa Catarina. Eu acho que nesses aí ele vai começar a ser mais pesquisado. Agora eu vou dizer, é possível pegar esse mapa e fazer ele virar quase todo azul. Porque o Danilo, veja, o Danilo tem público em tudo que é lugar. Ele tem um público muito consistente lá no Nordeste. Eu me lembro do show de comédia do Danilo, uma amiga minha fã, gosta dele. Era uma coisa assim, um negócio gigante, muita gente, muito concorrido mesmo, um negócio apoteótico, sabe? Então, ele consegue ser pesquisado em tudo que é lugar. O que vai acontecer é o seguinte, se ele fizer uma estratégia de aparecer toda hora, paulatinamente, como candidato, ele vai continuar na boca do povo, vai continuar na mídia. Exatamente. Que foi o que aconteceu. Quando ele apareceu, foi aquela novidade. Ricardo, veja só, você é do Nordeste. A região onde a cultura de humor é mais forte, a cultura de humor, antes da cultura do stand-up, é no Nordeste. O brincante, o piadista tal, é lá. Os humoristas do Nordeste têm um público específico. O Whindersson começou lá, o Tom Cavalcante começou lá. O Danilo Gentili é querido por todos. O Danilo Gentili não é bem quisto na patota do humor do Rio de Janeiro, da parte de São Paulo, que é o humor progressista. Agora, o humor lá, que é um humor mais zoeirão e tal... O Whindersson gosta dele? Como é que é a relação disso? Não sei. Aí eu não posso falar por ele aqui. Eu sei que ele é amigo do Tiro Lipa, por exemplo. Agora, boa parte da turma lá do Nordeste, amigos, e ele pode chegar por essa via. Pode. Entendeu? E é uma via que assim, ela é inteligível, não é um candidato complexo para explicar, tal, não é um cara com cara como é que se diz, de metido, não é um Dória indo passear lá, chegamos aqui em Sergipe, Não, o Danilo, ele tem a retórica do homem comum, ele tem sotaque, ele fala como uma pessoa normal. Sim. Mas não tem impostação nenhuma. Esses gráficos, meus queridos amigos que estão vendo aqui, outra coisa que eu quero mostrar para você, o Will, por favor, coloque, sabe onde está ontem? Mude para 7 dias. Vocês vão entender a perspectiva de pesquisa do Danilo e a consistência disso, tá? Tira esse ontem, coloca nos últimos 7 dias e voa lá, vocês vão entender do que nós estamos falando. Isso aqui que aparece do lado dessas duas barrinhas é o somatório? É o somatório. É bem próximo, hein? Isso. Os últimos 7 dias, pessoal, você fala, calma, o Lula tá ganhando, preste atenção. Ele estava embaixo, ele Isso. O que foi o tum que o Danilo teve ali, que o Ricardo falou ali, que é quando você tem a primeira subida do Danilo, né? Foi a matéria que saiu da Mônica Bergamo, dando a notícia que a gente fez a pesquisa, encomendada na terça-feira, tá? A partir desse momento que vocês estão vendo aí, que é mais ou menos no meio do gráfico, o Danilo passa a orbitar muito próximo do Lula. Sim. E a novidade ora, se fosse um pico de atenção como uma piada, seria um pico. O Danilo, ele fez um planalto, entendeu? Ou seja, ele criou um standard com tendência de subida, que é a curva azul, vocês estão vendo, e o Lula tá num standard com leve tendência de estabilização, talvez um pouquinho de queda, porque tá gerando menos fatos. Mas o lance é o seguinte, tá? O Danilo,
em bases reais desde a terça-feira, ele está praticamente empatado em pesquisas com o Lula, um pouco à frente e tal. E hoje, se for pegar as últimas 24 horas, o Lula e o Danilo já estão, vamos dizer, tecnicamente empatados em pesquisas no Google. Sim, sim. Tá? Uma coisa curiosa aí que eu estou olhando nesse gráfico é que mesmo antes dessa subida, teve uma subida que mudou o gráfico qualitativamente, né? Ele passou para um plano mais alto. Mas mesmo antes, a gente nota que o gráfico tem umas micro subidas. Ou seja, já tinha gente antes com a ideia de que Danilo poderia ser presidente. Isso é uma coisa que foi ventilado assim, muito por cima pelo MBL há muito tempo. Então sempre tem essa coisa, o Danilo vai, será que a gente vai ter o Danilo? E fica uma atmosfera de fundo como uma grande expectativa. Eu acho que há uma vantagem que ele leva em relação ao Lula, que é uma vantagem, como é que eu vou dizer... Uma vantagem de atmosfera. Por quê? O Lula já é uma realidade. Sim. Ele vai ser o candidato. Então não há mais o elemento da passagem da expectativa para a surpresa do fato. E a gente sabe que esse elemento faz as coisas subirem, né? Se você tem uma expectativa, fulano de tal vai ser candidato, não vai. Se ele define, a coisa sobe. Por exemplo, o Huck. O Huck não está aparecendo aí nesta pesquisa. Sim. Mas, se o Huck amanhã dissesse, eu serei um candidato, ele ia ter um pico e ia aparecer, porque ele definiu. O Danilo está aparecendo de forma semelhante ao do Lula, mas ele não disse, eu vou ser o candidato. Ainda está uma coisa, sabe? Ele apareceu numa pesquisa, ele fez uma live brincando com a faixa presidencial junto com o pessoal do antagonista, o Moro citou ele agora. São coisas que ainda estão no terreno movediço das possibilidades, das potencialidades. Eu acho que quando ele definir, se ele for mesmo, isso aí vai dar um aclive assim, monumental. Vai ser uma diferença drástica em relação ao gráfico que a gente está vendo aí. E tem uma coisa, tem outra coisa que eu me lembrei aqui agora, bom eu não ter esquecido. Há um potencial dele ficar muito em evidência por uma motivação que o Lula vai ter muito menos, o ataque. A mídia, a gente já percebeu, isso vai ser uma tônica daqui para diante, a mídia vai estar recepcionando o Lula como candidato de uma maneira muito cordial e conciliatória. Ou seja, o Lula pode ser, ele teve experiência, ele não vai ser objeto de um ataque violento, ele não vai ser colocado contra a parede, isso não vai acontecer. O Danilo pode ser objeto disso, e se a candidatura dele se firmar, de fato, será objeto desse ataque. Isso é uma coisa boa. Para um candidato que vem como outsider, ser objeto do ataque é magnífico, isso é excelente. Então, ele continuando, se firmando e sendo objeto do ataque, ele vai ser cada vez mais pesquisado, sim. E vai ser cada vez mais considerado o escoamento natural da vontade que existe por uma terceira via. Eu vejo, inclusive, os outros candidatos tendo muita dificuldade de lidar com o fato, Danilo. Porque muito os outros... muito complicado.